Praticamente eu mudo de posição nesse exato momento, ou seja, de MC, ou seja, de mestre de cerimônia, passo para a apresentação de trabalho, até porque uma das finalidades desse evento é mostrar tanto os trabalhos envolvidos pelos alunos, como também pelo corpo docente da instituição. No período da manhã, houve um dos professores nossos apresentando, daqui a pouco nós temos mais dois professores que apresentarão um pouco do percurso, da pesquisa desenvolvida por eles, e por consequência, eu peço licença para vocês para fazer essa mudança de posição, ou seja, agora eu estou na posição de apresentar para vocês essa pesquisa. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou docente aqui da casa já faz 3 anos, mais ou menos. Trabalho tanto no âmbito acadêmico como no âmbito administrativo, junto à TVNA e assessoria de imprensa e marketing daqui da instituição. Então, o trabalho que apresento aqui hoje para vocês é pesquisa do mestrado do qual desenvolvo agora, só fazendo um pequeno currículo. Sou graduado em Letras e Linguística Portuguesa, sou pós-graduado em outros 3 cursos e mestre em Linguagem e Educação. E esse mestrado é mestrado em Comunicação, é o segundo mestrado. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês coisas que são do cotidiano e que fazem parte, provavelmente, da vida de vocês e que talvez vocês nunca tenham pensado. Para isso, apresentei hoje, o tema é Transitando pelos Transistores, que é falar sobre o case da Rádio Sul América Trânsito. Na verdade, no meu trabalho, eu não falo sobre a Sul América em específico. O que eu falo é sobre a mudança do FM no dial em São Paulo e Grande São Paulo. Um exemplo dessa mudança que vocês podem observar é mais ou menos a seguinte. Primeiro, quando nós estamos numa época de eleição, e provavelmente vocês devem ficar empesados, para não dizer outro palavrão, quando vocês têm às 7 horas, ou ao meio-dia, ou no período da noite, o horário eleitoral gratuito. Dentro do horário eleitoral gratuito, vocês podem observar que, como nós estamos no cenário de eleição de governador e eleição de presidente, nós temos uma projeção estadual. Mas quando a eleição ela é municipal, algumas rádios que nós achamos que são de São Paulo, na verdade, elas são concessão de cidades no entorno da Grande São Paulo. Exemplo disso é a maior rádio, que tem a maior quantidade de ouvintes por minuto, que é a rádio Tupi FM. Na verdade, ela não é de São Paulo, ela é do Grupo Abril e do Grupo CBS, mas na verdade a autorização outorga está aqui da cidade de Guarulhos. Da mesma forma, a Rádio Sul América Trânsito, ela é outorga da cidade de Mogi das Cruzes. E aí eu poderia enumerar diversas rádios sobre isso. Então, na verdade, o meu objeto de pesquisa é mostrar como uma cidade como São Paulo, ela conseguiu manipular a produção de conhecimento, a produção de conteúdo de todos os municípios do seu entorno. E a Sul América é uma manifestação disso, tá? Quando eu coloquei o projeto de trabalho, um dos motivos é mais ou menos a seguinte. Não sei qual é as rádios, ou qual é o rádio que vocês ouvem, ou se você só ouve o iPod, o iPod, que pega o ouvido de vocês, mas pelo menos tem que pensar mais ou menos o seguinte. Essas rádios, esses segmentos, têm como pressuposto o quê? Cada vez mais nós não temos rádios generalistas, ou seja, nós não temos rádios que falam para grandes massas. Pelo contrário, nós vamos ter segmentos de rádio. E a partir disso, vamos observar que no espectro, um termo técnico que eu vou utilizar, ou seja, a quantidade de emissoras autorizadas na cidade de São Paulo não dão conta dessa demanda de cada vez mais nós temos segmentos de pessoas que querem ouvir um determinado tipo de rádio. Aí, nesse contexto, é que nasce, antes de tudo, o quê? Primeiro, rádios que são chamadas all news. All news seriam rádios que transmitem sequenciadamente uma grande quantidade de notícias. Só para fazer uma guisa, não sei se nessa sala tem pessoas que são da área de comunicação, mas na grade de programação de qualquer rádio é o que a gente chama de 20-20, que eu vou explicar com mais detalhe para vocês. É 15 minutos de música ou 15 minutos de informação, 4 a 5 minutos de conteúdo publicitário, ou seja, jingle, spot, merchan e assim por diante. Tá certo? E nessas rádios que nós percebemos dentro dessa pesquisa, é que existe um crescimento muito grande em rádio que só fala notícia, ou seja, na rádio nós temos praticamente, nas FM, só tocar música, mas observa-se que em São Paulo há uma grande quantidade de rádios em que muda o jeito de se expressar, ou seja, pessoas falando a fio, 5, 7, 10 minutos. Exemplos dessas rádios seria CBN, no caso que é uma já rádio tradicional, que vem fruto do Sistema Globo de Comunicação, Rádio Bandeirantes, que também é uma rádio tradicional do grupo Bandeirantes de Comunicação, a Band News, que é um segmento específico que a Bandeirantes criou só para televisão
que é a Band News, que foi o primeiro, diga-se de passagem, o primeiro ponto de transmissão foi aqui na cidade de Guarulhos. Depois, o Metro, que é o jornalzinho, que não sei se vocês conhecem, e as mídias internas do metrô, aquelas comunicações também fazem parte do grupo Bandeirantes de comunicação. E depois a Rádio Sul América e a Rede Transamérica. A Rede Transamérica, para quem não sabe, ela tem uma divisão de 3 rádios. Transamérica Light, Transamérica Pop e Transamérica, dependendo do segmento, Japão e interior do estado de São Paulo. Aqui se toca sertanejo, toca-se jazz e assim por diante. Então, nesse sentido, a pesquisa que eu quis abordar foi especificar, na verdade, o quê? Rádios que foram criadas especificamente para um determinado público. A Sul América, ela teve como finalidade pessoas de 24 a 30 anos, na verdade 24 a 50, desculpa, mostrando, antes de tudo, o cotidiano da cidade de São Paulo. Nessa esteira, nesses últimos 4 anos, foram criadas outras 3 rádios, que seriam respectivamente Oi FM, que ela está presente em 7 municípios do Brasil, e no estado de São Paulo são 3, Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo. A Mitsubishi FM, que é uma rádio destinada off-road e tudo mais, e a Sul América Trânsito. O que é interessante notar aqui para vocês é que o Grupo Bandeirantes é responsável por 2 delas. A Mitsubishi, que era a antiga Rádio Scala, e a Sul América Trânsito, que era a antiga Rádio Metropolitana e Rádio Mundial. Ou seja, na verdade foi uma rádio que tinha como finalidade, era a rádio de aluguel. Ou seja, ela vendia sua concessão para qualquer uma qualquer. Nesse sentido, pode virar o próximo slide. Quando eu fiz essa proposta de pesquisa, ou seja, para essa apresentação, tive como intuito observar apenas as rádios All News. Assim eu vou perceber primeiro, quando a gente pensa em All News, quando a gente pensa em rádio, nós estamos inseridos numa cultura que é mais ou menos a seguinte: nós somos uma cultura extremamente, fazemos parte de uma cultura extremamente oralizada. Ou seja, para vocês que são alunos que estão chegando agora, ou para aqueles que estão passando TCC, um dos maiores dramas, sai um pouquinho da minha pesquisa, mas fala um pouco da minha formação, é escrever. Por quê? Primeiro que nós passamos por uma formação de aprender tudo por orelha ou aprender tudo por visão. E, por consequência, o grande instrumento de massificação ao longo da década de 50, década de 60, década de 70, acabou se transformando como o rádio. O rádio ele acabou sendo o grande objeto e o grande companheiro das pessoas, por 2 motivos. Primeiro, por causa do suporte dele, ou seja, você escutar e, por consequência, você aprender rapidamente. E, segundo, além de você aprender esse rapidamente, não há necessidade de você escrever, não há necessidade de você pensar. Então, nesse sentido, o som faz com que rapidamente nós falemos, rapidamente nós absorvemos esse conteúdo. Tanto que, por que eu falei da escrita? É muito mais fácil falar e apresentar um determinado conteúdo do que necessariamente escrever e transformar no slide. Para vocês que estão chegando agora, o grande drama é esse, é transformar esse veículo. E a segunda situação do rádio, por que ele é tão legal e diferente da televisão? Na televisão, ele tem um efeito que nós chamamos de sedare, ou seja, você ficar sedado ou, se você preferir, sentado. Não, é quase impossível você assistir televisão e fazer outra coisa, porque senão você não consegue ver o movimento das imagens. Aliás, para vocês que são alunos, e para quem for futuramente profissional, se você quer congelar uma pessoa, faça um vídeo para ela. Diferentemente do rádio. O rádio, por sua vez, como é só som, não há necessidade de você prestar toda a atenção nele e, ao mesmo tempo, não há necessidade de você escrever. Então, boa parte dos sons e boa parte da programação, aí vamos voltar à Sul América, ela é composta do quê? De uma grande quantidade de informações que são repletas, antes de tudo, de sons que fazem com que as pessoas antecipem suas notícias. Em suma, a hipótese... Vira para o meu slide, por favor. Pode virar 2. Se nós observarmos a Rádio Sul América Trânsito, como as demais rádios, elas fazem 2 coisas. Elas trabalham, no primeiro momento, com o que nós chamamos de imaginário. Pode rodar mais 2. Desculpa, pessoal. Meu tempo é curto. Primeiro, qual é o imaginário que ela trabalha? Vamos imaginar grande domingo. Aquele momento de sábado, você deu aquela curtida, e domingo, por sua vez, você fica com aquele momento de tédio. Qual é o grande instrumento imagético, sonoro, que faz com que nós sabemos que o fim de semana acabou e a segunda chega. A segunda-feira acabou chegando. É a vinheta do Fantástico. Lembre-se que a vinheta, antes de tudo, ela tem qual finalidade? Um efeito sonoro em que você acumulou ao longo do tempo e, por consequência, causa uma sensação. A Sul América Trânsito, dentro da sua segmentação, dentro da sua estrutura de vinhetas, ela antecipa as informações. Se a gente brincar aqui e falar um pouco
sobre rádio, batendo papo a respeito, eu posso falar diversas vinhetas e diversos comerciais que vocês nunca decoraram, mas que com a música vocês lembram do programa, lembram do anúncio, mas vocês nunca lembram do conteúdo que foi falado. Então todas as emissoras ao news, elas trabalham com o quê? Com excesso de informação, com excesso de produção sonora, mas que na verdade informa a pessoa minimamente. Exemplos para a gente brincar falando sobre rádio e ao mesmo tempo de música. Se eu começar a falar aqui pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que esteja que dá. Eu não sei falar nada, tem que continuar a cantar comigo. Da mesma forma, na Rádio Sul-América, determinadas vinhetas trazem esse som, o som de informações a respeito do trânsito. Ou seja, fazer com que as pessoas que estão ouvindo a rádio, na verdade, você pode fazer esse exercício com qualquer emissora de rádio ou com qualquer televisão. O som vai ter a finalidade de fazer com que a pessoa dê a informação sem necessariamente receber algum dado. Vira o próximo slide para mim, fazendo um favor. Para a gente continuar, a segunda situação que é colocada dentro da Sul-América é mais ou menos a seguinte, que também pode ser aplicada nas outras rádios. Toda vez que nós trabalhamos com o som, nós temos que pensar que o som ele movimenta o corpo das pessoas, não faz elas necessariamente pensar, e por consequência você dá uma grande quantidade de informação. A Sul-América ela é baseada num tripé de informações, que seria respectivamente veículos oficiais, geração de conteúdo e open source. Para quem é da área de administração, para quem é da área de TI, esse termo ele é muito importante pelo seguinte motivo. Open source seria a fonte aberta, ou seja, vamos imaginar que um determinado fulano, um determinado guri que está por aí agora um pouco, melhor, vou utilizar um outro exemplo. Não sei se vocês estão vendo, no canto direito de vocês tem um rapaz ali no laptop, o nome dele é André, ele está fazendo a transmissão direta, via Twitter da transmissão, junto com aquela câmera. O que está ocorrendo ali? Se fosse há 10, 20, 30 anos atrás, qualquer pessoa poderia, antes de mais nada, só saberia das informações via jornal ou via fontes confiáveis, como televisão e rádio. Hoje, com o open source, qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de conteúdo no presente momento. Ou seja, qualquer pessoa pode produzir informação. O open source, então, nesse sentido, a Sul-América, é o quê? É a colaboração que nós chamamos do ouvinte. A sensação é de que quanto mais informação é dada, mais as pessoas têm a sensação de serem bem informadas. Para vocês que estão produzindo seus trabalhos agora, é a mesma coisa. A internet é um espaço de open source, em que vocês têm uma grande quantidade de informação, mas não quer dizer necessariamente que vocês estão bem informados. Então o rádio ele acompanhou com a evolução por meio de uma ferramenta que é o som, mostrar que as pessoas elas podem colaborar quanto quiser, mas não quer dizer necessariamente que elas são informadas. Então, nesse sentido, esse trabalho, ele vai fazer com que você, primeiro, observe que existe uma produção de informação muito violenta, ou seja, o rádio fica falando um monte de coisa, mas no fundo não quer falar nada. E a única forma de atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas saibam que uma informação chegou para elas é por meio do som. Tá? Então, tanto que para eu finalizar, porque já me sinalizaram que o tempo está acabando aqui, é mais ou menos o seguinte. Quer ver um exemplo de som que vocês têm no cotidiano de vocês e que, por consequência, vocês não sabem a informação, mas que já toca literalmente o corpo de vocês, é quando chega um maldito torpedo no celular de vocês com aquele toque chato. Você não sabe qual é a mensagem, mas sabe que é algo para chamar a atenção de vocês. Então, nesse sentido, todas as rádios, televisão e mídia no geral, elas vão utilizar essas ferramentas para fazer com que vocês acordem para o mundo e, por consequência, se sintam, entre aspas, bem informados. Tá? Eu peço desculpas pelo curto tempo, poderia falar mais sobre a Sul-América, quem tiver interessado, sei que teve umas meninas que apresentaram já em seminário e tudo mais, eu agradeço. Tá certo? Muito obrigado e boa noite a todos.